Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a uma nova análise do próximo nível, uma das análises mais aguardadas deste ano, ainda para mais depois de uma antevisão que eu e o Ruben fizemos, e o Ruben está aqui novamente comigo. Olá, olá. O Ruben, ou para quem muitos o conhece, Mr. Remedy. Nós já tivemos várias horas de volta do Bloodborne, eu muito mais à frente, aliás eu já avancei para New Game Plus e tudo, já dei a volta ao jogo Bandido. completamente. E tu basicamente também foste lá fora e provaste ser um campeão a representar Sim, com Portugal. muita sorte à mistura, mas de facto consegui. Eu nem sequer estava à espera de concorrer naquele pequeno, enfim, naquela pequena competição que fizeram em Londres, mas de facto competi e ganhei. Claro que em jogos como Bloodborne é sempre com um pouco de sorte à mistura, mas também com alguma habilidade. Felizmente, aquilo que nós jogámos na altura da antevisão ajudou bastante Sim. para que conseguisse uma boa classificação, que ao início foi um terceiro lugar que para mim já era ótimo, mas depois na final acabei por ficar em primeiro e foi ainda mais impressionante. Eu não estava mesmo à espera e com isso ganhei uma Nightmare Edition que vou fazer um unboxing no canal. Ora bem. E nós que passámos bastantes horas de volta da versão da antevisão, na altura nós fizemos aqui uma antevisão também em vídeo, e eu acho que depois do resultado, ou seja, nós já tínhamos explorado o início da Yarn, depois do resultado final, eu posso dizer que adorei o jogo. Adorei o jogo, acho que comparado, por exemplo, com os Dark Souls anteriores, ele tem o seu próprio estilo, a sua própria essência, o seu próprio ambiente, e é Uhum. aquela coisa quase que é igual em termos de jogabilidade, em termos de mundo, em termos de pressão que mete sobre o jogador, mas consegue ter um ambiente muito próprio. Sem dúvida. E aliás, aquilo que tu referiste em relação à jogabilidade, sim, de facto a jogabilidade é de um jogo da franquia Souls, no entanto é muito mais agressivo, tal como já tínhamos dito na antevisão. Uhum. O jogo requer que nós tenhamos muito mais mobilidade e que pensemos mais numa estratégia ofensiva do que propriamente numa estratégia defensiva. Claro que temos que conhecer bem os movimentos dos nossos adversários antes de atacar, e isso cada vez, à medida que nós vamos progredindo, vai se refletindo cada vez mais. Não podemos estar a atacar à maluca, porque podemos morrer a qualquer momento e vamos morrer várias vezes, várias vezes. Mas lá está, por exemplo, eu e o Daniel já falámos disto algumas vezes em off. Nós temos estratégias de combate diferentes. Eu já morri mais vezes do que ele em alguns bosses, ele morreu mais vezes do que eu em outros bosses, e lá está, depende muito da nossa estratégia de ataque. Exatamente, E, porque isso nota-se um bocado, ou seja, depende daquilo que uma pessoa escolher, porque existem várias armas, ao início pode escolher várias armas Uhum, diferentes. Todas elas têm uma forma de jogar distinta. Eu, por exemplo, eu escolhi a serra mais básica, que é logo a primeira arma, uhum, que ela pode até desdobrar-se e ter mais alcance. uhum. Mas todo o resto, o jogo em si é muito mais virado para a ação e para a violência, ou seja, é quase como uma violência ponderada. É Sim. aquela coisa de no Dark Souls era mais contra-ataque, era mais jogar à defensiva e aproveitar as oportunidades. Uhum. Aqui não, aqui é muito mais. Ele incentiva muito mais ao ataque. Aliás, até o facto de cada vez que uma pessoa recebe dano poder recuperar a vida ao Exato. atacar o inimigo é mesmo um incentivo a ser agressivo. Uhum. E isso nota-se também com as armas e com as próprias armaduras. Ou E, seja, e não há com as uma forma. armaduras, sim. Exato, não há grandes armaduras, ou seja, uma pessoa não vai apanhando armaduras muito melhores, etc. Não são quase todas muito idênticas. Exato. O que E vai eu que evoluindo estou é a para aí. arma. Exato, e eu que estou para aí com quê? Umas 10 horas de jogo, não são muitas ainda. Apenas encontrei um único escudo. É um escudo Exato, de madeira. sim. Não vai servir de nada. Ou E eu seja, posso dizer é que não mesmo a encontrei mais incentivar. escudos que isso. Ok, pronto. Então é isso. Não É sei. mesmo, é um jogo virado muito mais para a ação. E o que é giro é que a forma como utiliza os modelos do Dark Souls, ou seja, agora existem Echoes, não existem Souls, Uhum. e Ecos de sangue. os Echoes criam ainda muito mais pressão, porque o mundo do jogo é tão reprime tanto o jogador e os inimigos são tão violentos que existe aquela coisa de andar a farmar é uma boa ideia, mas é muito arriscado. É muito Uhum. arriscado porque há sempre aquela ideia de que qualquer inimigo, até o mais básico, consegue matar, pelo menos nas alturas iniciais do jogo, consegue matar-vos num instante, ainda mais depressa do que num Dark Souls. E depois, eles ainda por cima podem ficar com os Echoes para eles e para recuperar pronto, é aquele soco no estômago quase, Exato. porque sentimos sempre sob a pressão, porque normalmente se aquele foi o inimigo que nos matou, há grandes hipóteses de ele nos matar outra vez. Sim.
Pelo menos se for, por exemplo, um lobo ou algo assim do género, porque embora o lobo seja um inimigo relativamente fácil de matar, há alturas em que nos pode surpreender e nós depois deitamos tudo por água abaixo. Exato, e este é um jogo que não se pode jogar muito tanto à Rambo, porque Não. é muito rápido quando nós estamos muito confiantes, é Uhum. a forma como morremos mais depressa. Sim, aliás, a câmara também não ajuda muito quando são muitos inimigos em conjunto. Mesmo que sejam inimigos fáceis, quando eles se juntam em grupos de 4 ou 5, torna-se muito complicado estarmos constantemente a esquivar. E então temos mesmo que pensar muito bem na nossa estratégia. Outra coisa que eu adorei no jogo foi a forma como o mundo está construído, ou seja, faz lembrar um bocadinho o Demon's Souls, original da PS3, que foi Uhum. quase o jogo que deu início a tudo isto. Sim, O sim. mundo está fragmentado de certa forma, ou seja, vocês conseguem quase que de uma forma fluida entrar em cada área, porque as áreas estão interligadas, mas existem certos mundos que só podem ser acedidos de determinadas formas. Todos esses mundos podem ser então visitados através do Hunter's Dream. O Hunter's Dream que funciona aqui como uma base, um sítio seguro, onde é possível melhorar as armas, comprar items, evoluir a personagem com a Doll, que é para mim das Uhum. melhores personagens quase do jogo. E é neste espaço que dá para aceder então a todos os mundos, ou seja, todas as áreas do mundo, todas as zonas, como eu lhes gosto de chamar, ou Uhum. então as Chalice Dungeon, que são umas masmorras que são por acaso bastante iguais, em grande parte, mas pronto, são geradas de forma aleatória, onde existem sempre objetos para recolher. Coisas, por exemplo, para o Hunter, às vezes, um determinado objeto, um determinado item mais raro, e onde existem outros cálices para criar ainda mais masmorras, mais Chalice Dungeons, que vão ter Exato. progressivamente dificuldades maiores, e tudo isto dá para convidar, por exemplo, um amigo para jogar convosco, e fazer esta Chalice Dungeon tal e qual como dá para fazer campanha. Embora nós tenhamos tido alguma dificuldade em juntar-nos Sim, online. exato. Nós tentámos tocar o sino, porque existem vários sinos. Existe um sino de invocação, existe um sino pequeno para que nós nos possamos juntar ao mundo de um outro caçador, e depois existe um outro sino que, se eu não me engano, é o sinistro ou algo É o assim do género. Sinistro, sim. Isto estamos a falar em português Sino porque o sinistro, jogo não tem. tem legendas em português. Ou seja, Exato, tem voz legenda em inglês, mas legendas em português. em português de Portugal. Por Exato. acaso, muito bem legendado. Sim, Está um trabalho muito bem eu feito. também tenho que concordar que as legendagens estão muito bem feitas e não são incomodativas. Aliás, eu joguei o jogo todo com legendas em português e nem sequer me dei ao trabalho de mudar porque estava satisfeito com o trabalho feito. Claro, nós sabemos que existe muita gente que até mesmo as legendas em português têm tendência a mudar para a língua original, mas neste caso eu acho que não se justifica. Vocês podem mesmo jogar com as legendas em português, não vão perder nada da experiência, continuam com o voice acting em inglês, portanto Uhum. é mesmo, fica ao vosso critério. Sim, de qualquer forma, existe também o PVP, ou seja, o online continua a ser muito parecido ao Dark Souls. Existe a forma de fazer mensagens no chão, podemos ver como é que os outros Hunters morreram, Uhum. podemos ver outras pessoas a passar e depois, claro, podem juntar-se a outras pessoas para ajudar a fazer um boss mais forte. Ou então explorar o mundo, ou então entrar em PVP e lutar contra outros jogadores. De qualquer forma, tudo isto funciona de uma forma bastante rápida, bastante independente, ou seja, quase que vocês conseguem jogar todo o jogo offline. Foi o que eu fiz Uhum. na maioria do tempo, porque os servidores na altura, quando eu acabei pelo menos o primeiro playthrough, os servidores ainda não estavam abertos, é possível jogar tudo offline, mas jogar online tem aquela essência própria de Dark Souls, que é mais uns pozinhos de espetacularidade e E de às vezes género. de sacanice também. De sacanice, sim, porque uma pessoa pode escrever o que quiser nas mensagens. Pode dizer, e tal, continua em frente, boa sorte. E depois, na realidade, está um monstro a virar da esquina. Isso Exato. depende um bocadinho de cada jogador. De qualquer forma, e mais para começarmos a terminar, eu tenho a dizer que gostei bastante do visual do jogo. Não é Uhum. que tenha uns gráficos de topo de gama, embora sejam bastante bons, a meu ver. Não é o melhor Sim. que já se viu na nova geração, mas onde o jogo prima é mesmo pelo design artístico. Sim, sim, eu concordo plenamente. Aliás, mas mesmo na vertente gráfica, quando comparamos com os anteriores jogos da franquia Souls, Isso.
sim. Todos eles já parecem bastante datados em Isto é comparação um com avanço este. brutal É um comparado grande com tudo. avanço, sim. Não é talvez o jogo de nova geração em termos gráficos que muita gente espera, mas tem excelentes efeitos de iluminação. O efeito da capa do caçador é sempre uma coisa espetacular de se ver. O sangue, Hum. pelo menos eu aprecio bastante ver isso. Não é que eu seja uma pessoa sádica ou, ou seja lá o que for, mas, ou que goste muito de violência, mas é um efeito bonito. E tudo no jogo, o cenário, aquela arquitetura vitoriana. Aliás, nós falámos disso na antevisão e de facto vem-se a confirmar que todo o cenário, mesmo quando não existem muitos edifícios, tem aquela atmosfera. Nós Muito sabemos que aquilo pesada, sim. pertence tudo ao mesmo mundo. Sim, e as estátuas, os portões, Sim. aqueles serrilhados, aquelas torres com espigões, Uhum. parece mesmo tudo muito. Aquele quase ambiente opressivo, violento, Sim. de que uma pessoa não pode estar segura em lado nenhum, a não ser no Hunter's Dream. Mas Sim, pronto, é assim que tudo pelos muito. vistos nem no Hunter's Dream, que eu já vi os jogadores a morrer lá através das sombras. Não sei como é que aconteceu, mas aconteceu. Isso basta atacar às vezes os NPCs. Os NPCs atacares, eles Ah, defendem-se. temos lá um belíssimo senhor de cadeira de rodas que nos dá algumas informações sobre aquele mundo, que é um mundo bastante misterioso. A história também me parece ser um ponto interessante. Não digo ainda um ponto forte porque ainda não joguei o suficiente para isso, mas parece-me um ponto interessante. A meu ver, a história está melhor contada que os anteriores, ou seja, que os Uhum. Dark Souls, embora ao início uma pessoa parece que anda um bocado à deriva, ou seja, não há um grande propósito Sim. para andar naquele mundo, mas tenho a dizer que todos aqueles pequenas dicas que eles vão dando ao longo do jogo e a própria cidade em si quase que conta uma história. Ou seja, Uhum. não é tanto aquilo que as personagens dizem, mas aquilo que vocês vão vendo, aquilo que vocês vão conhecendo, as personagens que vão encontrando, os inimigos que vão encontrando, quase que isso conta a história de Yarn. E aquilo que vocês vão fazer ao longo do caminho vai acabar por fazer, e eu não quero entrar em grandes spoilers, mas vai acabar por fazer parte de um ciclo que tem no final um bom desfecho, a meu ver. E o jogo tem mais que um final. Por isso vale a pena Claro. jogar outras vezes, e ainda para mais tendo em conta que existe o New Game Plus, vale a pena continuar a Exato, jogar. mas falando da longevidade da primeira campanha, tu achas que está mais ou menos ao mesmo nível dos anteriores jogos de É Souls? assim, Achas que os fãs da série vão ficar satisfeitos? eu demorei 25 horas a terminar com algum grinding. Uhum. Ou seja, normalmente um Souls eu demorava à volta de 40, 50 horas a terminar, por exemplo o Dark Souls 2, e aqui demorei à volta das 25 horas. Só que aí é que está, quando eu cheguei às 25 horas ainda só tinha feito 3 ou 4 Chalice Dungeons, ainda não tinha andado a esquartejar pessoal em PvP online, que se bem que não é Sim. a minha coisa, mas de vez em quando tem piada. Ou Uhum. seja, havia coisas que eu ainda não tinha feito na sua totalidade, que depois comecei a fazer no New Game Plus. Ainda para mais depois com os servidores abertos, dá sempre aquela coisa de voltar a explorar determinadas áreas para ver o que é que os jogadores Sem andam a dúvida. fazer ou deixar mensagens. Mas tudo isto sente-se que eles fizeram um bom trabalho, e embora seja 25 horas, são 25 horas muito bem passadas, porque a jogabilidade é boa, o visual é impressionante, o jogo é opressivo e é mesmo aquilo que nós esperamos deste estilo de jogos. A banda E sonora falta-nos falar da banda complementa. sonora, exato, Exato. que é demasiado silenciosa, ou seja, é quase sempre os sons, os passos, os gritos e etc. Mas depois quando Uhum. se entra num boss, é épico. E os bosses também. Os bosses não são tão épicos como poderiam ter sido, mas Uhum. há encontros de boss memoráveis e cada boss tem a sua própria forma de agir, e então acompanhados com aquelas músicas orquestrais Fica é uma sensacional. coisa fantástica. É mesmo muito bom. É mesmo um jogo que tem bastante impacto em todos os níveis. E, claro, tirando um ou outro problema, ou seja, aqueles glitches típicos de Dark Souls, Uhum. aqueles corpos a mexerem-se todos esquisitos por causa Sim. das ragdolls. Alguns drops de frame rate não muito Sim, frequentes, mais quando mas existem vários inimigos. E, claro, sim, os tempos de loading, os loadings. que Mas são isso sim é que é complicado, porque tendo em conta que é um jogo onde se morre muito, uhum. esses tempos de loading mais alargados são penosos quando uma pessoa está presa num certo inimigo que já me matou 3 ou 4 vezes. E depois tem que esperar. Começa a fartar, por isso é de esperar que pelo menos a From Software consiga resolver este problema com patch no futuro ou algo do género para conseguirmos ter então loadings mais pequenos. Esse é um dos nossos pedidos e é para mim das maiores falhas do jogo, que não mancha o geral de forma alguma, Não, de forma mas é alguma. chato.
Sim, acaba por ser o ponto que nos provoca maior sofrimento. É mesmo os loadings, não tanto os inimigos. Pois é, Ruben, para mim, Bloodborne é sem dúvida alguma o exclusivo a comprar da PS4. Sim, é o melhor exclusivo da consola até o momento, mas sem dúvida alguma. Eu adorei o jogo, acho que é para ser recomendado a praticamente toda a gente. Mesmo que vocês não sejam grandes fãs deste estilo de jogo, é um marco, aquilo que prova que a série Souls tinha já uma ideia bastante boa de um género e conseguiu Uhum. quase que criar um género próprio. E aqui na PS4 é um grande expoente, não é o expoente máximo, porque cada jogo tem as suas forças e fraquezas, Uhum. mas é um excelente jogo e eu recomendo sem dúvida alguma para a vossa PS4. Sim, e mesmo que não tenham jogado nenhum jogo da série Souls, este talvez seja mesmo o jogo indicado para vocês começarem, pois embora não vos dê a mão, e não dá, não se iludam, é talvez o jogo mais acessível para se começar e um dos mais fáceis e apelativos até à vista para o fazer. Exatamente. E bom, nós ficamos por aqui. Vocês podem ler a análise completa e escrita no site em proximnivel.pt. Podem ver mais conteúdos também lá sobre Bloodborne e também no canal do Ruben, Mr. Uhum, Remedy. É o Remedy Channel, por isso passem pelo canal dele, também vão ter conteúdos e alguns deles exclusivos. E já uhum. sabem, para mais informações sobre videojogos, anime, trading card game e cinema, visitem-nos em proximnivel.pt. Obrigado, Ruben, Ora é essa. e até à próxima, pessoal. Tchau.